Então, olha, você está faturando tanto e a rede está faturando tanto, a rede está vendendo ticket médio tanto, você está Você tá vendendo tanto. abaixo. Exatamente, eu consigo dar, através dos dados que eu falo para você, que sempre falei para você que isso é um ponto muito importante, É. os dados eles vão dar um insight para aquele franqueado não se sentir tão só e ele saber se ele está bem, se ele está mal. Aham. Sejam bem-vindos ao Hypercast, o podcast da Hyper Brands aqui no Brasil. E eu estou hoje com Alan Martins. Valeu, irmão. Bem-vindo. Valeu. Alan Martins é o nosso sócio aqui da One on One e nós vamos falar hoje, pessoal, tudo sobre suporte ao franqueado, performance, mentoria. O Alan é hiper experiente nesses assuntos de performance, mentoria, tecnologia, uma série de coisas. Então eu tenho certeza que você é franqueador e você é franqueado, esse podcast é para você. Alan, mais uma vez, obrigado, cara. E eu que agradeço, meu irmão. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí que está assistindo. E estou aqui à disposição. Vamos falar? Vamos falar Bora. sobre... Cara, falando assim já direto ao ponto sobre performance de franquias. O que você tem visto aí fora, cara, relacionado a esse setor? Eu vejo que o setor de franquia ainda é muito arcaico, tem pouca tecnologia, pouco controle e pouco one-on-one, né? Sim. O que você tem visto aí em várias outras franqueadoras que não tem esse método que nós temos, que nós estamos usando, que nós estamos levando para o franchise? É exatamente o que você falou, né? É muito arcaico e parece que ao longo do tempo o mercado cresce, mas parece que a parte de acompanhamento dos franqueados não aumenta ou não melhora, né? Na mesma proporção. Então a gente, na One on One, o que a gente faz? Basicamente é fazer esse atendimento personalizado e especializado, né? Porque hoje muitas franquias atendem de modo muito padrão, robotizado, que um FAQ, um chatbot, uma outra ferramenta padronizada normalmente faz. Mas a gente vê que com a evolução das franquias, franqueadoras, a necessidade se tornou um ponto mais específico, né? Então o atendimento ser muito mais personalizado para aquela franquia e não para a franquia como um todo, né? Então na One on One a gente faz exatamente isso. A gente faz o diagnóstico da franquia específica e dá uma mentoria específica. Então esse é o grande diferencial da One on One, né? Fora a tecnologia que a gente usa também. Então, eu queria falar um pouquinho da tecnologia, porque hoje a plataforma ela consegue plugar um mentor de acordo com a necessidade do franqueado específico ali daquela rede. A gente conecta esses dois, só que depois desse match aqui tem uma série de atributos. Antes do match e depois do match tem uma série de atributos que a plataforma faz, né? Que a tecnologia faz, né? Exatamente. Então, basicamente a metodologia é a gente conseguir trazer o conhecimento da franqueadora, né? Então, o cara que criou a franquia e tem todo o conhecimento, mas a gente treinar os mentores a atender essa franquia de modo personalizado. Boa. Então, a ferramenta ela consegue conectar tanto o conhecimento da franquia quanto o teste e conhecimento do mentorado, né? Do mentor, que ele vai chegar lá e vai conseguir aplicar exatamente a necessidade daquela franquia. Boa. Então, não é um atendimento padrão, né? É um atendimento que é até alinhado com a franqueadora. Então, a gente fala, ó, existem esses pontos, por exemplo, de atendimento, suporte financeiro, e o que você gostaria que a gente falasse com o franqueado também, né? Tem a parte personalizada também do nosso atendimento. Então, eu como franqueador, eu posso falar assim, Alan, na parte de atendimento, eu gostaria que os meus atendentes da minha rede falassem bom dia, boa tarde, boa noite. Ele pode colocar esses atributos ali dentro dessa mentoria. Isso, além disso, né? Ele pode dar sugestões e o mentor também. A gente tem uma parte dos mentores que é justamente a questão de trazer estudos, cases, né, relatórios, onde eles conseguem complementar essa opinião da franqueadora. Então, por exemplo, você, André, me fala, Alan, eu gostaria que falasse bom dia. E a gente traz cases, normalmente, por exemplo, do Starbucks, que eles têm 30 segundos para fazer o pré-atendimento, 30 segundos para preparar um café. Então, a gente traz cases do mercado para que a gente contribua com o que ele está sugerindo, para que a gente faça no atendimento, né? Boa, então além dele ter a personificação dele, ele tem essa contribuição de mercado ali, falando, cara, se a gente fizer assim, fizer assado, pode melhorar porque o fulano tá fazendo assim em determinado local do mundo e tá tendo sucesso. Exatamente. Porque um dos papéis do mentor não é só dar a mentoria, mas se manter atualizado naquele mercado, daquela franquia e daquela franqueadora, para trazer o melhor que tem na atualidade. Então, os melhores números de consumidor, os melhores números de marketing, os melhores números de atendimento, as melhores práticas, os melhores cases. Então a gente traz muito case, por exemplo, o Starbucks, a velocidade. A gente traz cases do Madeiro, que, por exemplo, a qualidade, todas as tampas, eu não sei se você sabe, até uma curiosidade, mas no Madeiro, por exemplo, todas as tampas do ketchup, da mostarda, da pimenta, todas são limpas toda vez que chega um cliente novo.
Uau. Então, isso é um case de sucesso que a gente normalmente repassa para os nossos franqueados, independente da franquia, né? A qualidade da apresentação, da experiência faz diferença. Então, o mentor não só faz isso, né? Ele não só dá a mentoria do procedimento, mas ele traz cases para agregar também. Cara, eu acho genial isso, porque a One ela consegue fazer isso, porque, na verdade, o que a gente diz que é arcaico do mercado do franchise é que eu pego um consultor de campo, mando um cara lá para visitar a loja lá em determinada região, esse consultor, ele precisa falar de finanças, ele precisa falar de atendimento, ele precisa falar de limpeza, ele precisa falar de cozinha. Cara, é difícil você encontrar todos os skills que sejam mais profundos em um único profissional. Né? E a One ela consegue fazer isso com um custo bem menor, porque ela mapeia as principais atividades e coloca um cara de finanças para falar de finanças com esse franqueado. Então ele vai resolver uma dor muito mais profunda, dando documentação para a franqueadora, falando, ó, seu franqueado está sendo assistido, isso está sendo acompanhado, né, Alan? Eu queria que você falasse da plataforma, que a plataforma tem workflow, né? Ela vai dando acompanhamento das atividades que o mentor, junto com o franqueado, colocou. Né? Então, cara, você está com dor aqui na sua parte de finanças. Então, sua atividade nos próximos 30 dias é preencher o seu fluxo de caixa. Isso é registrado na plataforma e esse fluxo de caixa, esse franqueado fica sendo sinalizado que ele precisa concluir essa tarefa, né? Exatamente. Então, dentro da One não é só uma mentoria, uma reunião online, né? Além dessa reunião online, a gente ainda registra todas as atividades, coloca prazo e meta para a gente fazer o acompanhamento no final. Então a gente tem todo o acompanhamento, além de fazer a mentoria, tem um acompanhamento que a gente faz o double check que a gente fala, né? A gente faz lá o retorno do mentorado para a gente ver se aquilo é a função do resultado ou não. E o que é legal da One é que esses acompanhamentos, esses dados todos, a gente usa para alimentar as próximas mentorias também. Uau. Então, quais ações deram certo, quais estão funcionando em todas as regionais, por exemplo. Então, a gestão de dados da One ela ajuda a melhorar todo o ecossistema da franqueadora, né? Uau. Porque eu pego as melhores práticas, as que deram mais resultado, e aplico para todas as franquias. Então, além da mentoria, esses dados são importantes, entendeu? São importantíssimos, cara. Exato. E esses dados, eles ficam disponíveis para o franqueador. Isso, o franqueador ele consegue ver quantas mentorias teve, qual foi o NPS daquelas mentorias. Uau. A gente tem uma inteligência artificial que monitora qual foi o sentimento daquela reunião, Uau. quais foram as emoções daquela reunião e ainda resume aquela reunião para o franqueador poder analisar, né? Então o franqueador, assim, ele quer saber como foi uma reunião do franqueado dele lá na Bahia, de uma dor financeira que o cara tinha. Ele vai bater o olho num relatório, ele vai saber, putz, esse cara tá com muita dor em CMV. Exato. Então melhorar CMV. Ou senão o cara vai falar assim, putz, apareceu muita palavra de suporte, o cara não tá se sentindo suportado. E aí, em cima disso, ele consegue... É isso aí. Então, além da gente... Exatamente. Então, todo mentor, ele faz uma reunião, todo o transcript é jogado na plataforma, que a gente tira todos os insights da reunião. Uau. Então, o sentimento, as emoções, o resumo e a nuvem de palavras também que são mais faladas. Então, tudo isso com inteligência artificial, justamente para a gente melhorar o ecossistema daquela franquia. Então, eu costumo dizer que o benefício da One não é só para o franqueado, mas para toda a franqueadora, todo o ecossistema da franqueadora, né? Uau. Onde ele pega esses dados e melhora o próprio processo dele. E o que eu acho isso genial, Alan, é que isso está sendo tudo documentado num único espaço, né? É isso aí. Tá documentado quantas mentorias esse cara fez, o NPS, a nota que ele tá dando pro mentor daquela atividade. E o bacana, pessoal, é que quando o franqueado ele dá uma nota 10, que nem o Alan me mandou esses dias de uma mentoria, pô, nota 10 e tal. Quando ele tá dando a nota 10, ele tá dando pra aula do mentor, automaticamente ele tá dando para a franqueadora, porque a franqueadora proporcionou aquilo para ele. Exatamente. Então, cara, melhora a percepção que o franqueado tem sobre a própria franqueadora. A franqueadora me dá suporte, sim, a franqueadora me dá mais que suporte, ela me dá ações para fazer, me acompanha, tudo isso através de tecnologia, com melhores práticas, não só da franqueadora, mas como do negócio como um todo, né? Exatamente. Então, eles podem até usar esse NPS em benefício da própria franquia, porque para o franqueado é a experiência como um todo, como né? Um todo. Então ele entende que aquela experiência da mentoria também é da franquia. Exato. Ele não fala assim, não, ó, o Alan é nota 10. Ele fala, não, o suporte da franquia é nota 10. O contexto inteiro tá nota 10. Exatamente. Então, como a gente falou, o mentor da One ele faz um diagnóstico antes de entrar numa reunião, por exemplo. E isso faz toda a diferença na hora de você dar uma mentoria. Então a gente sabe ticket médio, a gente sabe o quanto está vendendo, se está acima da média, abaixo da média. Se eles estão vendendo o mesmo quantidade de produtos que as outras franquias estão vendendo. Então, a gente faz uma análise diagnóstico antes de entrar na mentoria.
Então, quando a gente dá uma mentoria na One on One, é uma mentoria especializada, específica para aquela franquia naquele momento. Não é um suporte como se a pessoa pudesse olhar num FAQ, por exemplo, e resolver aquele problema. Resumir. É um negócio muito específico. Exato. É a fotografia do mês, por exemplo. Você viu hoje eu dando uma mentoria logo cedo, é a fotografia desse mês. No mês passado ele estava até bem, mas esse mês ele tem alguns pontos de melhoria. Perfeito. Então isso é muito específico, né? Então a One on One, como você falou, a gente consegue fazer isso muito customizado, muito personalizado, só que num custo muito baixo, né? Porque é a Exato. tecnologia que apoia a gente nesse processo todo, né? Cara, e isso eu acho genial, uma coisa que... Primeiro que, pessoal, assim, aqui na Hyper tá sendo o case, né? A gente melhorou muito depois que a gente implantou esse formato de one-on-one na franqueadora. Pra você ter ideia, a gente estava tendo muitos problemas de falta de suporte ao franqueado, ou pelo menos o franqueado não se sentir suportado. Depois que a gente colocou esse formato com o time do Alan, o Alan com os processos, cara, o nosso NPS está subindo. E isso para o franqueador do outro lado ele vai chorar, fala assim, cara, é isso que eu preciso na minha franqueadora, né? A redução muitas vezes de churn também é um ponto muito crítico por falta de suporte, né? Falta de suporte. A gente vê muito franqueador. Um case legal até a gente comentar que a gente tem na Hyper é o High Performance que a gente faz aqui, a de performance. No final a gente fala de performance, mas o que a gente identificou de ponto essencial na One on One foi que quando a gente dá essa mentoria de performance com todos os franqueados, tornou aquilo quase uma família onde a jornada empreendedora é muito solitária. Exato. E lá a gente criou um grupo de pessoas que trocam ideias e a pessoa não se sente tão só. Exato. Então virou quase um grupo de apoio, né? Essa nossa mentoria de performance. E é muito legal, né, cara? Exatamente. Muito legal, porque isso que o Alan tá falando todas as quartas-feiras aqui a gente reúne todos os franqueados. Então os franqueados já estão tendo o suporte e as mentorias one-on-one, através da plataforma, e toda quarta-feira a gente tem a High Performance, onde reúne todo mundo. Então lá é um ambiente super familiar, todo mundo percebe-se a franqueadora, percebe-se o apoio que a franqueadora está dando num conjunto todo mundo tem liberdade para falar, né? Tem aquela resenha gostosa no início e tal, é super legal. Então tem funcionado muito bem, cara. Tem funcionado, a gente tem falado do que a gente está fazendo. Né? Não, e exatamente isso que você está falando, a gente ter percebido esse movimento, eles estarem todos juntos lá, diminui esse sentimento de eu tô sozinho, só eu tenho esse problema, só acontece comigo, ele não tá nem aí pra mim. O que acontece? Às vezes alguém levanta lá a mão e fala, pô, tô com um problema. O outro fala, eu resolvi assim. Exato, o outro fala, eu tô com essa situação, eu resolvi assim. Então, eu acho que o grande benefício, era até um benefício que a gente não tinha imaginado logo no começo, na One on One, mas a gente acabou vendo que é um benefício muito legal, porque muitos empreendedores, até você que está assistindo a empreendedor agora, sabe que é uma jornada muito solitária. Exato. Então, qual é o benefício de você ter um ambiente onde tem vários empreendedores ali trocando ideia? Uau, isso verdade. é um valor secundário que muita gente não percebe, que a gente percebeu depois. Né? É um intangível que não tá na tese matemática, né? Exatamente. A gente não coloca lá, olha, vai melhorar o engajamento das franquias porque está na One on One, mas foi um ganho secundário que a gente percebeu, né? Exato. O movimento deles trocarem ideias, não se sentirem tão sós, apoiarem em cases, em dicas, ficou muito legal. Exato. Cara. Então, se você é franqueador, basicamente você tem duas fases aqui com a One on One. Você tem a primeira fase, ou pode ser vice-versa, mas a primeira fase pode ser a mentoria para os seus franqueados específicos de cada dor, então de marketing, de finanças, de vendas, de atendimento, um mentor específico para o seu franqueado nessa dor, e isso tudo calculado via plataforma de tecnologia, inteligência artificial, com tudo documentado, com NPS, enfim, uma série de coisas voltada para essa fase, e pode ser a segunda fase, ou a primeira vice-versa, que é essa mentoria coletiva, que é High Performance, onde a gente coloca todo mundo da sua rede para estar nesse ambiente uma vez por semana, criando uma sinergia e uma cultura bacana para sua franqueadora, ou para você que é franqueado, você tem todo esse suporte via One on One. Então, se você é franqueado aí e está assistindo esse podcast e a sua franqueadora não tem One on One, tem que falar com o pessoal da One on One, porque com certeza vai resolver essa dor aí na sua franqueadora, né, Alan? Exato. Alan, falando um pouquinho agora de gente, cara, de performance, como que é a preparação desses mentores para estar na frente dos franqueados? Cara, a gente fala que por trás de todo CNPJ tem o CPF, né? A gente fala que os franqueadores são pessoas, as franquias são, né, pessoas lá por trás, as equipes são pessoas. No final, todo negócio são sobre pessoas, né?
Então a gente costuma orientar os nossos mentores para que sempre tenham foco muito nas pessoas. Por exemplo, uma coisa que não é muito comum, até compartilhando com você, Andrezão, uma coisa que não é muito comum, dentro das mentorias de performance, por exemplo, a gente tem uma aula sobre o ego. Uau! Sobre ego e vaidade. Não é uma mentoria comum de se ter dentro de uma franquia. Mas o que a gente percebe? Depois que a gente dá aula de ego, por exemplo, e vaidade, melhora muito o relacionamento com os clientes, entre franquia e franqueador, né, franqueador e a franquia, entre os líderes das franquias, os donos e os funcionários. E isso lá na ponta, uma coisa que você fala muito é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, é. Porque no final tudo são pessoas. Então se as pessoas estiverem bem, o resultado acontece. Acontece, cara. Então a preparação dos mentores, o mindset deles é isso aí. Tudo são pessoas, então se as pessoas estiverem bem, performando, o resultado, venda, cliente, tudo o resto é consequência. É. Né? Então, eles são todos treinados para que tenham essa mentalidade, entendeu? Focar nas pessoas. Então, eles aprendem sobre PNL, sobre neurociência, neurovendas, mindfulness, todas as técnicas possíveis para melhorar a performance das pessoas como um todo. Desde o empreendedor até a equipe lá na ponta, né? A pessoa que está lá no balcão, a pessoa que está vendendo, a pessoa que está apresentando. Então, esse é o jeito que a gente treina os mentores. Cara, isso é sensacional, porque o cara, ele vem muito bem preparado, e até a pessoa que talvez aí fala, cara, como que eu faço para ser mentor da One on One? Cara, você vai passar por primeiro com um baita crivo, Sim. um processo metodológico muito forte, e também você vai estar dentro de um ambiente de sempre crescimento, né? Que o Alan estava falando, pô, no desenvolvimento da plataforma, a gente está fazendo um blog interno na plataforma para colocar melhores práticas, e o mercado de mentores trocar melhores experiências, né? Exatamente. Isso é até você falando da metodologia, isso é até um fator de score do mentor. Então, como a gente atrai os mentores, né? Como é que a gente faz o processo? A franqueadora ela vai dar toda a documentação para a gente vai trazer para a nossa metodologia de pontos de quais são os problemas, quais são as soluções e como diagnosticar isso, e o mentor ele vai ser certificado nisso. Então, hoje, respondendo até a sua pergunta anterior, ele vai ser certificado a entrar no processo de mentoria, né? Então, ele tem que ser aprovado para ser um mentor da One on One. Ele passa por um crivo de aprovação. Exatamente. E o segundo ponto que você está comentando, o score do mentor basicamente é quantas mentorias ele está fazendo naquele mês. Então, quer dizer que ele é muito acionado, quer dizer que ele é muito bom, muito pesquisado. Então, existe um ranking de mentores. O NPS, então, a cada finalização de mentoria, se ele receber nota 10, 9... ele é um promotor, né? Ele é considerado um dos mentores referência. E essa questão que você está falando do conteúdo também de melhores práticas. Então, o quanto ele contribuir com a nossa plataforma, ele vai receber pontuação. Então, se ele trouxer relatórios, diagnósticos, melhores práticas, cases de sucesso, né? Tudo que ele trouxer para a plataforma vai servir para todo o ecossistema. Então, nada mais justo que ele ganhe pontuação por isso, né? Por isso, quando mais pontuação ele tiver, mais mentorias ele vai dar e mais ele vai ganhar. É isso aí. Essa é a lógica por trás do score do mentor, né? Perfeito. E Alan, como que você tem visto assim a AI no setor de franchise, no setor de suporte ao franqueado, mentorias ao franqueado? Porque tem um botão que você me mostrou, fiquei até assustado esses dias. Ele abriu a plataforma assim para mim, apertou um botãozinho e o robô começou a falar, ó, você deve fazer isso, fazer aquilo, vai melhorar essa performance e tal. Cara, animal isso, cara. Exatamente. Você perguntando do setor, a resposta é praticamente não existe no setor. E o que a gente está trazendo na One on One é justamente a inteligência artificial para ela ajudar nesses insights para o franqueado. Então, esse botão que você está falando, basicamente ele traz todo o relatório daquele franqueado. O como ele está faturando, o que os outros estão fazendo, comparando ele à rede, né? Então, olha, você está faturando tanto e a rede está faturando tanto, a rede está vendendo ticket médio tanto, você está vendendo tanto. Abaixo. Exatamente, eu consigo dar, através dos dados que eu falo para você, que sempre falei para você que isso é um ponto muito importante, os dados eles vão dar um insight para aquele franqueado não se sentir tão só e ele saber se ele está bem, se ele está mal. Como a gente sempre fala, né? Às vezes a jornada é muito solitária. Então é legal que a própria plataforma ela vai dizer como você está referente aos outros franqueados. Boa. Você está indo bem, você pode melhorar, parabéns. Você pode incrementar novos produtos, novos serviços. Então a inteligência artificial ajuda nisso, né? A pegar, a comparar aquela franquia com o todo e ainda dar insights para ele de como ele pode melhorar. Caramba, isso é muito futurístico, né, cara? E eu vou te falar, sabe por que isso é importante? Porque o maior desafio, você que é franqueador,
O maior desafio do franqueador é fazer o franqueado, muitas vezes, seguir o processo Exato. padrão. Exato. Eu vejo, assim, por experiência, você vê tanto tempo que eu estou no mercado, por padrão eu vejo que a maior dificuldade é fazer a pessoa executar lá o plano de negócio que foi desenvolvido. E o que a plataforma vai ajudar? Ela vai ajudar a mostrar que às vezes ele está seguindo e às vezes ele não está seguindo e dar as melhores práticas. Sensacional. Então imagina que a inteligência artificial é como se fosse um assistente que fica te falando, ó, você está fora do trilho, volta pro trilho. Você está indo bem ou você está indo mal, ajusta. Então acho que isso para o franqueador é de suma importância, né? Uhum. Porque no final, se você tiver o franqueado seguindo exatamente aquilo que a gente precisa que ele siga do plano de negócio, a gente já tem um case de sucesso, né? Tem um baita case de sucesso, porque é o que toda franqueadora está buscando, que o seu isso aí. franqueado replique A metodologia, metodologia que já vem dando certo. É isso aí. E a plataforma ela consegue dessa direção. Exato. Entende? Então a inteligência artificial consegue dizer para ele se ele está no padrão ou não, se ele está seguindo os padrões da franquia ou não. E isso é um feedback que a tecnologia pode dar, ao invés do franqueador ter que falar com o franqueado a franqueado, né? A própria tecnologia pode ajudar nesse dia a dia. Então, pensa que é como se fosse um assistente do franqueador. Exato. Ele está ajudando na ponta lá com os insights. E o bacana, depois que a gente implantou isso aqui na Hyper, pessoal, nós diminuímos o nosso turnover. Sim. A queda de lojas caiu pra caramba. A percepção do franqueado aumentou sobre a franqueadora. A cultura do negócio está mais envolvente. A gente percebe que os franqueados estão mais envolvidos com a cultura do negócio. E, cara, o principal é que a gente tem tudo documentado, isso, com um time minúsculo. Porque eu vejo franqueadoras aí com um time gigantesco. Sim. Muita gente na franqueadora, o franqueado ainda se sentindo desassistido, porque é uma pessoa para falar de tudo, ele não sente profundidade, não sente confiança naquele consultor remoto, consultor de campo, porque o cara tem que falar de tudo, é difícil achar uma pessoa que tem tanto skill assim, o cara fala de marketing e de finanças e ele fala bem, é muito difícil. E uma redução de custo operacional na franqueadora. A gente dá uma entrega super boa, porque eu consigo falar assim, olha, você que é franqueado meu, você vai ter suporte de finanças, você vai ter suporte de marketing, de atendimento, de vendas, vou ter uma pessoa específica para te ajudar com isso e no seu time interno talvez, porque essas pessoas são externas, esses mentores estão no Brasil inteiro e no mundo, os nossos mentores estão no Brasil inteiro e no mundo, prestando esse serviço para o seu franqueado se sentindo bem assistido e dentro da sua franqueadora talvez tenha uma pessoa, porque tem tanta inteligência, né? Tem tanta tecnologia que você não precisa de um time tão grande, né? Exatamente. Talvez alguém só para olhar os dashboards que a gente faz no final, né? Exato. A pessoa não precisa nem ter tanta ação. É muito análise, né? A pessoa que faça a gestão ali do dia a dia. Plugando, esse franqueado tá com dificuldade, eu vi que você me mostrou, o Alan plugou na plataforma o CRM, a frente de caixa de todas as lojas. Então ele foi fazer uma mentoria com o franqueado e aí ele percebeu que esse franqueado não vendia um determinado produto do mix da franqueadora. E aí ele mostrou para ele, talvez você não está vendendo tão bem porque você não está vendendo café. Você não está vendendo um produto mix e a franqueadora, e tudo isso dentro da plataforma. Então, uma pessoa dentro da franqueadora, ela vai olhar e vai falar assim, esse franqueado aqui está com dificuldade nesse aspecto por conta disso. Então, pluga nele uma mentoria de determinado assunto. Pronto, vai e resolve aquela dor, ou pelo menos, se não resolver por completo aquela dor, o franqueado está sendo assistido. Sim, que é o principal. Ele não vai ter o argumento de que não foi pelo menos assistido. Né? Não teve suporte. E está documentado isso. Exato. E tanto que o objetivo final, André, do sistema é trazer o health score, que a gente chama, né? Que é a saúde das franquias. O franqueador, ele olhar lá e ver tudo verdinho, ele vai falar, tá correndo tudo bem, ticket médio tá ok, faturamento ok. Porque no final também tem essa preocupação dos royalties, como é que vai ser. Porque outro dia tem um case legal que um dos franqueadores falou para mim assim, tem franquia que às vezes vende 400 mil no mês, mas se vender 200 mil o cara não liga também, porque para ele o 200 mil é bom, mas só que para mim é 50% do royalties, né? 50% a menos. Exatamente. Então, para o franqueador é muito bom ter esse health score, a gente saber se a saúde das franquias estão bem, né? Então, a tecnologia ajuda exatamente nisso que você está falando. Exato, cara. Então, pessoal, nós estamos sendo bem intencional em falar isso porque a gente tem percebido uma melhora muito grande. Já tem uma baita aceitação, talvez no momento que você está assistindo esse vídeo, a gente já está em grandes franqueadoras, tem grandes franqueadoras em negociação aqui, franqueadoras gigantes, que todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece.
a gente está em negociação para entrar, porque essas grandes franqueadoras estão vendo esse valor que você está aí do outro lado já está vendo, falando, caramba, faz muito sentido isso. Sim. E a gente aqui, né, como grupo, percebeu a melhora, assim, a gente mudou da água para o vinho através desses processos, desses métodos, dessa tecnologia que a gente tem falado. Alan, agora falando um pouquinho de futuro, né? Como que você está enxergando o futuro da One on One, a futuro da performance no geral, cruzando com tecnologia, pro mundo do franchise? Cara, eu vejo que vai ser uma ação muito disruptiva, porque a gente está inovando muito, né? Então, primeiro que trazer tecnologia já é inovação, e trazer tecnologia com mentoria específica, especializada, mais inteligência artificial, é algo surreal, nunca visto, né? Então, a gente realmente projeta um futuro muito legal, muito grande, como você disse, a gente já tem prospecções muito gigantescas falando com a gente, porque já perceberam que o futuro são os dados, a inteligência artificial, a tecnologia, para ajudar o franqueado lá na ponta, né? Na performance. Equidade, né? Exatamente. Não é igualdade mais. O franchise já não é mais o igual como era 10 anos atrás. Exato. Agora é equidade. Eu preciso atuar na dor do meu franqueado. Exato. E como eu te falei, não é na dor geral, é na dor daquele mês, daquela semana, daquele dia. Então, eu atendo franqueados que muitas vezes eles me falam, Alan, de terça-feira eu estou com um problema. Uhum. Às vezes a gente tem que atender um dia específico. Um dia. Às vezes é o problema de sábado, às vezes é o problema de datas comemorativas. Então, é muito especializado. Então, eu sou um entusiasta, você sabe, de pessoas e tecnologias. Eu tenho uma visão muito legal do futuro justamente por isso. Porque trazer tecnologia, inovação, mentoria especializada e inteligência artificial para um setor que hoje não é tão tecnológico, eu acho que vai ser bem disruptivo. A gente tá indo num oceano azul ali. Super legal. E, cara, um setor que não é tão tecnológico, que é quase 4% do PIB brasileiro. Exato. Cara, olha a significância que tem o setor de franchise no Brasil. E eu descobri, alguns dias atrás, conversando com a Adriana, que é vice-presidente da BF, e ela estava falando que o setor de franchise é o número 1 em termos de movimentação, engajamento e números de marcas. O Brasil é o número 1 do mundo. Passa até os Estados Unidos. Olha só. O setor de franchise brasileiro é o número 1. É tanto que a feira da BF é a maior do planeta, mas ela trouxe esse dado, eu fiquei até surpreso. Falei, caramba, nós somos o número 1 do planeta nesse assunto. Então, assim, tem muita oportunidade de melhoria nesse aspecto de tecnologia, com mentoria, com equidade, com suporte muito mais específico para o franqueado. E até um ponto que a gente fala muito na One on One é tornar empreendedores de sucesso. Porque muitas vezes o franqueado, ele não nasceu empreendedor. Exato. Às vezes ele é ex-funcionário de uma empresa, às vezes ele pegou uma rescisão e montou. Claro que tem os investidores em série, né? Mas a maioria deles eu vejo que são pessoas que são ex alguma coisa, eles não eram empreendedores. Exato. Então acho que o ponto principal que a One on One pega é tornar ele um empreendedor profissional. Exato. E não amador, né? Porque muitas vezes ele vem amador e não tem um lugar onde ele se profissionaliza especialista em empreendimento, né? Em empreender no dia a dia. Então acho que o grande valor da One on One também, um dos grandes valores, é tornar ele um empreendedor de sucesso, né? Exato. Cabeça, controle das emoções, disciplina, a gente fala um monte de coisas dessas na performance, né? Exato. Mas é o que todo empreendedor precisa, né? Exato. Se você está fazendo isso sentido para você, nós vamos deixar o link aqui abaixo na descrição da plataforma para você fazer a inscrição. A gente tem tanta procura, né, Alan? A gente tem tido tanta procura de franqueadores querendo implantar que a gente vai ter que fazer um processo de implantação, né? A gente vai conseguir implantar todos de uma vez. Então, você entra na lista ali, que com certeza nosso time vai conversar com você e a gente vai conseguir te ajudar aí de alguma forma, a sua franqueadora, a dar um suporte melhor, a entregar mais tecnologia aí na ponta, ter mais eficiência. O bacana também que é a White Label, né? A plataforma é White Label, né? Exatamente, tem todas as cores, o logotipo, então o franqueado ele não vai perceber que é uma outra empresa, uma outra plataforma. Então a gente pensou isso com muito carinho, justamente porque eles gostam dessa coisa personalizada. E nada mais personalizado do que você acessar uma plataforma e ter lá os seus dados, das suas cores, seu logotipo, né? Então isso é até um pré-requisito que foi, quando a gente discutiu a One on One, esse é inegociável, né? Então acho que lá na ponta pro franqueado é muito importante isso também, né? Conta. Lá na ponta vai estar aparecendo a tua marca, tuas cores, o franqueado vai entrar lá, é um desenvolvimento
da sua empresa. Então a gente está pegando todo o nosso desenvolvimento aqui, colocando com a cara da tua empresa. Então teu franqueado vai com certeza sentir essa sensação de suporte muito maior. E eu tenho certeza que o NPS da sua franqueadora vai melhorar pra caramba como um todo. E até aproveitando, para você que é franqueador, eu ouvi o André falando agora do sucesso da One on One. A gente tem um case aqui dentro mesmo, né, na Hyper, que a gente primeiro iniciou falando que seria só para as novas implementações, então para os novos franqueados. A gente teve briga aqui, né, entre aspas, de velhos franqueados querendo também a nossa mentoria, entrar na mentoria, participar para fazer um refresh. Então, para vocês verem como isso é um sinal de sucesso, né, da mentoria. Então, era só para os novos, né, e os mais antigos também quiseram entrar na linha, eles estão agendando já mentorias. Então, se você tem dúvida que é One on One, que é um case de sucesso, o Andrezão tem um dentro de casa aqui, que é muito legal. Exatamente. Cara, funciona. O NPS da sua franqueadora vai subir, eu tenho certeza absoluta. Você vai ter mais tranquilidade, porque você vai falar assim, cara, eu tô entregando realmente o melhor. Ah, ponto importante, falando para a franqueadora. Cara, isso diminui muito o litígio. O litígio jurídico que você, franqueador aí, talvez está sofrendo na ponta, é assim, ó, tenho certeza que o seu franqueado, quando ele abre uma reclamação, ele fala que não teve suporte. Ah, eu não gostei dessa franquia porque eu não tive suporte. Com a One on One, tenho certeza que a sensação, a temperatura dele de sentimento, de suporte vai ser infinitamente maior que você tem hoje. E, mesmo que a sensação dele não aumente, você tem tudo documentado, que foi entregue para ele, disponível para ele, disponibilizado para ele, todos os tipos de mentoria que vários outros franqueados estavam fazendo. Então, isso resolve muito, cara. Isso põe dinheiro no bolso dele de forma jurídica, viu? Jurídico. Exatamente. Porque pensa que o mentor hoje, ele é treinado a documentar tudo. Então, tudo que é falado na reunião online é transcrito. Então, todas as palavras que foram faladas... As reuniões são gravadas, né? Todas são gravadas. Todas têm o transcript. Então, são todas, né, transcriptadas para um documento que depois a gente joga no sistema e as atividades estão todas registradas também no banco de dados. Lá. Então... Qualquer problema que a pessoa fala, não fui assistido, não me falaram isso, a gente tem dentro do sistema gravado. Porque ele pega exatamente o que a pessoa fala dentro do sistema. Então, cada frase falada está lá documentada. Está lá documentado. Cara, então, isso é um valor inestimado, cara. Sim. Inestimado. Para quem é franqueador, eu tenho certeza que tá ali do outro lado e já deve ter feito até o cadastro. Sim. Porque realmente é uma baita dor de mercado. Alan, prazerzão, cara, ter esse papo aqui contigo, informando o mercado franchise. Tenho certeza que a gente está fazendo juntos ali, é uma revolução para o franchising. Tenho certeza que daqui uns 4, 5 anos a gente vai falar, olha como era o franchise e agora como é agora, porque eu tenho certeza que tá nascendo algo bem especial para o setor e a gente vai conseguir contribuir para o setor como um todo, assim, né? Um setor que movimenta parte da economia e merece essa atenção, merece essa tecnologia, merece essa forma de ser feito. Exatamente. A gente, com a nossa cabeça, né, a gente sempre fala, como poderia ser diferente, né? Então, eu agradeço muito pelo convite, de você me chamar para esse processo também, né? Então, juntar nossas duas cabeças aqui, eu tenho certeza que lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, olha como era e olha a diferença, né? Então, putz, que legal. Então, eu agradeço muito mesmo, de coração, muita gratidão e tamo junto. Vamos para cima. Bora. Vamos ao IPO. Boa. Gente, obrigado por ter assistido até agora. Hoje foi um episódio mais especial, voltado mais para tecnologia, mais para suporte ao franqueado, para você que é franqueador, para você que tem negócio e tal. Inclusive eu falei com um pessoal que é do shopping, de um shopping específico, e eles falaram assim, cara, não dá para pôr essa plataforma aqui no shopping para eu oferecer para os meus lojistas? Olha. Falei, olha só, cara, quem sabe? Por enquanto estamos no franchise, focado no franchise, mas assim, é um negócio que serve para muita coisa. Então, é super bacana ter essa oportunidade de estar participando de tudo isso. Então, por isso que o episódio foi mais específico hoje. Espero ter ajudado. E para você que é franqueador, tá aí até agora, faz seu cadastro ali. Com certeza a gente vai falar com você em algum momento e a gente vai conseguir te ajudar de alguma forma, a sua franqueadora, a crescer, a desenvolver, com um custo super acessível. Exatamente. A gente falou isso, esse é o grande diferencial da tecnologia. Esse é o grande diferencial. Cara, tecnologia, você tem um custo acessível. Talvez você esteja pensando assim, cara, esse negócio vai me custar 100 mil reais. Cara, tenho certeza que é um valor... Não que não vale. Não que não vale, é isso. Mas talvez a sua franqueadora vai ficar uma conta de 100 mil reais, sim, porque é o tamanho de quantas lojas você vai ter. Mas tenho certeza que é proporcional à quantidade de lojas que você tem. Se você tem 10 lojas, a gente consegue te atender. Se você tem 1.000 lojas, que é uma franqueadora que a gente está negociando, até 1.500 lojas, a gente consegue te atender também. Sim. Então, a One on One serve para todo tipo de franqueadores. É isso? É isso. Valeu, Alan. Obrigado. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.
Valeu!